Essa é uma entrevista de uma série com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco nas eleições de 2022. O entrevistado de hoje é João Arnaldo, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, candidato pela Federação Rede PSOL. Natural de Salgueiro, João é advogado, servidor público federal e foi superintendente do IBAMA em Pernambuco durante o governo Lula. Foi filiado ao Partido dos Trabalhadores e depois, já no PSOL, foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Marília Reis, hoje sua adversária na disputa pelo governo. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Vinícius. Uma alegria estar aqui com você e todos que fazem o Brasil de Fato. Em 2018, 2 anos antes da pandemia, já havia mais de 20% dos pernambucanos, para ser mais exato, 21,2% da população de Pernambuco, já vivia em situação de fome moderada ou grave. E queria saber do senhor quais políticas devem ser prioritárias para garantir esse mínimo para a população de Pernambuco, que é uma alimentação digna e saudável. A alimentação é fundamental para a sobrevivência humana. Não há como se falar em outra política enquanto a gente não garantir que todas as pessoas, cada pernambucana, cada pernambucano, no mínimo, tenham o que comer todos os dias. E é claro que a democracia todos os dias tenha criado um ambiente de ódio e de medo dentro da população, de violência, inclusive, é o grande responsável pela tragédia social que vive o país. Mas os governos do Estado eles têm uma responsabilidade de priorizar o que é mais importante para a sua população diante das políticas públicas e as necessidades que a população tem. E nós entendemos que há muito o que fazer, que não está sendo feito pelo atual governo em Pernambuco, e, na verdade, na nossa avaliação, tem se omitido em cuidar de quem mais precisa. Então, a nossa proposta é garantir, em primeiro lugar, um programa de renda básica estadual permanente. Em complemento ao programa de renda básica nacional, nós vamos garantir o valor de R$ 600 por família que esteja em situação de extrema pobreza em Pernambuco. São mais de 350 mil famílias que vão poder acessar esse valor além do valor federal. Observe que, como política permanente de renda básica, ainda que nós passamos a viver um período positivo de recuperação econômica, em que boa parte ou todas essas famílias saiam da condição de extrema pobreza, se por algum motivo, seja cíclico da economia ou algum problema daquele grupo, daquela família, que ela volte a uma condição de extrema pobreza, ela vai poder acessar a qualquer momento da história, da economia, da política, ela vai poder acessar esse benefício, que é para ser uma condição de dignidade mínima, que não é suficiente se for considerado só os R$ 600. Mas, em complemento a um programa federal que nós defendemos que também seja de renda permanente, nós vamos garantir uma cadeia, um suporte de proteção social mais estruturado, que deve chegar, pelo menos no ano que vem, que Lula já garantiu que o projeto de renda, de auxílio que Bolsonaro criou agora, com data para acabar, porque foi um auxílio eleitoral, mas Lula já garantiu que, sendo eleito, ele vai tornar lei o que Bolsonaro tornou provisório, ele vai tornar lei para ser permanente. Então, se a gente for considerar Lula presidente, eu governador aqui em Pernambuco, R$ 600 federal, R$ 600 estadual, nós vamos garantir R$ 1.200 por mês para todas as famílias em situação de extrema pobreza. A outra questão é o programa de cozinhas solidárias. Nós queremos criar, no primeiro ano de gestão, 1.400 cozinhas solidárias em parceria com os movimentos sociais e organizações populares. É interessante que é um programa que vai distribuir comida, café, almoço e janta para essa população que hoje vive em condição de desalento, de fome, junto com o auxílio, junto com o programa de renda básica permanente, o programa Renda Básica Pernambuco, que vai garantir uma condição financeira, essas cozinhas vão também reduzir o custo, a despesa da família com comida. A gente não quer que tenha mais ninguém passando fome. E um terceiro programa, que é de uma ação emergencial de creches
realizado pelo governo do Estado, em parceria com os municípios. Nós vamos garantir 90 mil vagas de creches, prioritariamente para essas famílias em condição de extrema pobreza, ou seja, além de garantir alimentação para todas as pessoas em situação de fome, além de garantir uma renda básica estadual em complementação à federal, garantindo também um programa de creche prioritariamente para as mulheres, mães que não têm uma rede de proteção pública de apoio a cuidar dessas crianças. Nós também estamos oferecendo para essa criança o direito à saúde, à educação na primeira infância. Esse conjunto de ações, elas devem promover uma outra condição social para quem mais está sendo prejudicado com a política de destruição da economia nacional de Bolsonaro e de abandono social de Paulo Câmara. O senhor mencionou aí algumas políticas que podem contribuir para reduzir essa situação em que se encontra a população de Pernambuco, mas é importante também, tudo isso que o senhor colocou traz muito gasto, né, para o Estado. É importante também a questão da geração de emprego, né, até para aumentar a arrecadação estadual, mas também que isso dá um pouco mais de autonomia para a população também, né? E Pernambuco se encontra aí com a segunda maior taxa de desemprego do país, com mais de 13% da sua força de trabalho desempregada, né, dados do PNAD de julho. E tem a questão também da renda, né, com esse desemprego elevado, também tem a questão da renda baixa. Boa parte das pessoas que não estão procurando emprego, não estão na taxa aí nesse grupo de desempregados, são trabalhadores informais e que não estão conseguindo ter renda também, o rendimento médio dos 40% mais pobres dentro da região metropolitana é de R$ 104 per capita, né? Dados aí do fim de 2021. O que fazer para gerar emprego e gerar renda aqui no estado de Pernambuco, candidato? A primeira etapa das ações de políticas sociais que nós falamos aqui, com relação a combate à fome e à renda básica, elas também dialogam com a questão da geração de emprego, porque o problema da degradação da condição de emprego em Pernambuco e no Brasil, ela tem causas comuns. A política macroeconômica ultraliberal que tem retirado os investimentos da economia. Então, essa é a primeira causa. A segunda são as políticas estaduais que, em vez de promover maior equilíbrio, maior distribuição de renda, que mantém o motor da economia local funcionando, em Pernambuco foi onde houve mais concentração de renda. Nos últimos 4 anos, o estado que teve o maior número de pessoas em extrema pobreza, em número crescente, foi Pernambuco. O estado com maior crescimento de desemprego, o estado em que mais pessoas em condição de pobreza extrema evoluiu em números negativos. Então, é dentro desse cenário que a gente pensa o caminho de geração de emprego e renda para o Estado. Vamos resgatar aqui o programa de renda básica, o programa de geração de creches, o programa de cozinhas solidárias. Eles se complementam, colocando dinheiro na mão de uma população que hoje está fora do mercado de consumo, que vai passar a consumir. Mas isso também estimula a geração de emprego. 1.200 cozinhas solidárias com a equipe inteira. Nós estamos falando de geração de emprego realizada por uma política pública. Só que a comida dessas cozinhas nós vamos adquirir diretamente da agricultura familiar. Nós vamos fazer uma compra direta da agricultura familiar para levar para essas cozinhas solidárias. Mas também a alimentação escolar, que hoje é menos de 8% adquirida da agricultura familiar em Pernambuco, nós vamos levar a 80%. O maior investimento de compra de alimentos de Pernambuco hoje é da educação de Pernambuco, do Estado. E essa alimentação a maior parte dela industrializada e vem de fora do Estado. Nós vamos comprar do agricultor familiar. Nós estamos falando aí também em geração de emprego e renda. Mas, além disso, nós vamos criar uma agência de desenvolvimento do micro e pequeno negócio local, negócio comunitário, o pequeno empreendedor, o ambulante, o que hoje é informal e não recebe assistência nem apoio de ninguém, de nenhuma política pública. Aquela pessoa na comunidade que perdeu o emprego e abriu em casa uma pequena produção de bolo para conseguir se manter. Quem é que essa pessoa procura ajuda? Vai existir uma agência estadual voltada para o pequeno. Além dessa agência estadual
de apoio ao micro e pequeno empreendedor, nós vamos criar também o Banco Popular de Pernambuco. O foco desse banco não é para ser mais um banco desses que, normalmente, o grande negócio, o mercado acaba se apropriando da lógica do banco e transforma em mais um banco que quer viver do rentismo. A gente está falando de um banco popular. Ele vai ter um fundo de crédito, inicialmente com entrada de recursos do Estado e também recursos em parceria com o BNDES e o Banco do Nordeste, que vai ser voltado especialmente para esse pequeno negócio, que é o negócio que mais gera emprego e renda. Os negócios familiares são os que têm o maior potencial de empregabilidade e geração de renda. Diferente, por exemplo, do que faz o governo do Estado hoje de Pernambuco, que está dando financiamentos, está dando incentivo fiscal para empresas que tiram emprego de quem mais emprega. Por exemplo, essa rede de atacarejos. Você deve estar percebendo aí, porque o povo de Pernambuco sabe o que eu estou falando, que está se espalhando atacarejo por todo lugar em Pernambuco. Alguém pode achar que são novos investimentos que estão vindo para soerguer a economia estadual, mas não é verdade. É uma política errada de incentivo fiscal que está estimulando os atacarejos com quase 80% de isenção fiscal por 10 anos. Sabe o que acontece? Esses atacarejos vão deixar de pagar imposto que a gente precisaria para garantir o funcionamento das políticas públicas e vão tirar o emprego daquele mercadinho lá do bairro. Vão tirar o emprego daquele comércio local que empregava muito mais gente para cada negócio do que um atacarejo desse, que é basicamente um centro de distribuição de produtos, com poucos funcionários, com alta lucratividade e agora com isenção fiscal. É a antipolítica social de geração de emprego e renda. Então, além disso, veja, o Banco Popular, a Agência de Apoio ao Pequeno Negócio, mas também nós vamos fazer o estímulo à criação de empresas, a primeira empresa de grupos de jovens, especialmente na área de tecnologia, mas em outros setores também. As chamadas empresas júniores, que estudantes em final de curso se organizam para criar empresas de consultoria, de serviços. Nós vamos estimular o primeiro negócio da juventude de Pernambuco que quer empreender, com apoio do Estado na área também de microcrédito, de assistência de gestão, plano de negócios, através da Agência de Desenvolvimento. E uma última coisa, que são as compras diretas. O que são as compras diretas? Hoje, o Estado de Pernambuco ele é o maior comprador de insumos diversos no Estado de Pernambuco. É comum que os estados, pela política de educação, de saúde, de infraestrutura, sejam um grande investidor. O orçamento do Estado de Pernambuco é de 44 bilhões por ano. O orçamento da saúde é 6 bilhões, o orçamento da educação também é um volume bilionário. Claro que o alimento escolar, os insumos para a saúde e vários outros insumos que a demanda do Estado produz, é uma forma de estimular. Sabe o que acontece hoje? Eles fazem compras estadualizadas, são licitações nacionais ou, às vezes, internacionais, que não têm nenhuma perspectiva de fazer compras locais. É muito mais uma coisa da relação do que gerar mais lucro para o fornecedor, sem necessariamente gerar um menor custo para o Estado e ainda sem gerar um incentivo de capitalização da economia local. Então, nós queremos comprar fardamento escolar das costureiras do bairro onde a escola está vivendo, onde a escola está instalada. Nós queremos comprar alimentos da agricultura familiar de Pernambuco. Nós queremos comprar outros insumos dos comerciantes locais que estão no entorno dos estabelecimentos. E tem como fazer isso, inclusive, com a chamada compras diretas. Você faz um cadastro de pequenos fornecedores locais e, a partir desse cadastro, eles podem acessar a política de compras, claro, com um valor mais baixo do que o valor de empresas licitantes, o que é muito fácil, porque o atual modelo de licitações acaba estimulando que grandes corporações formem cartéis e que esses cartéis elevam o preço dos produtos e serviços que são prestados ao poder público, levando a um valor mais alto, a mais concentração de renda e riqueza na mão da mesma elite e a uma descapitalização do comércio local. Então, a compra direta, ela é uma injeção de estímulo ao negócio local, ao pequeno empreendimento, que é quem mais gera emprego em Pernambuco e no Brasil. Já que o senhor conta com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST,
E segundo dados da própria Prefeitura do Recife, o déficit habitacional só na capital pernambucana é de cerca de 70 mil moradias, né? Não sei se existem dados consolidados para a região metropolitana toda ou para todo o estado de Pernambuco, mas é um problema grande que acaba afetando também outros índices, como os de saúde, de alimentação, de violência, né? De educação, inclusive. O que fazer como governador para garantir moradia digna para a população de Pernambuco? Nós vamos fazer o maior programa de habitação popular da história de Pernambuco. Só para você ter ideia, em marketing litoral, o governo do estado atual investe quase 500 milhões de reais por ano. Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos destinar à habitação. Ser 400 milhões do estado, e por isso que a gente fala em derrotar o governo Bolsonaro, porque Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, o maior programa de habitação do estado da história do Brasil, e em fevereiro desse ano ele zerou o investimento em habitação. Como o estado de Pernambuco, lamentavelmente, não tem uma política estadual de habitação, não há hoje nenhum modelo, nenhum programa que estimula a construção de casas ou reforma de casas populares. Está aí a tragédia que nós vivemos, e algumas cidades de Pernambuco, como Jaboatão e Guararapes, com o pior índice de casas em vulnerabilidade, em risco de demolição ou vulnerabilidade social no Brasil. Nós, além da criação desse programa com investimentos, com aportes significativos, porque no caso a gente está falando de 400 milhões do orçamento estadual, mas também de 600 milhões do governo federal, que com Lula presidente nós vamos fazer uma parceria para garantir R$1 bilhão por ano em programas de habitação. Por que eu digo programas? Porque vão ser vários módulos de construção. Pernambuco tem uma média de 325 mil famílias sem habitação, um déficit de imóveis nessa monta. Mas Pernambuco tem quase 300 mil imóveis desocupados. Então, a política tem que ser construção de moradias, desapropriação de prédios abandonados, hoje são mais de 70 só no centro do Recife, que estão sendo estimulados através da especulação imobiliária. Os proprietários não querem que ninguém use para o preço aumentar. Não é à toa que Recife possui o segundo valor do aluguel mais caro do Brasil. Não faz o menor sentido. É uma das cidades que está vivendo a maior crise de extrema pobreza. A especulação imobiliária que está dominando o preço do mercado. Então, você tem que desapropriar imóveis desocupados, negociar com os municípios para regulamentar o Estatuto da Cidade, para criar o IPTU progressivo, para também desestimular a especulação de imóveis, em vez de garantir que eles sejam colocados para uso. E, além disso, garantir as frentes de construção de imóveis coletivos. Nós vamos fazer uma parceria com o CREA. Já existe uma lei que falta ser regulamentada em Pernambuco, mas ela garante que o Estado possa pagar de forma direta a engenheiros para eles prestarem assessorias à comunidade. Então, imagine que você tenha um valor para coletivos periféricos construírem, fazerem reformas de casa coletivamente, sobre a assessoria de um engenheiro contratado diretamente pelo Estado e arquitetos urbanistas. Nós vamos desapropriar, onde não tem praças públicas ou equipamentos públicos, nós vamos desapropriar algumas casas ou algumas áreas desocupadas para criar praças nessas áreas. A comunidade vai fazer a reforma das casas com um preço 70% mais baixo do que construtoras e gerando emprego na comunidade. E você quase R$1 bilhão por ano, gerando emprego, renda e habitação digna. Em 4 anos, nós vamos retirar ou garantir moradia digna para todas as famílias que estão com casas hoje em área de risco. E também retirar as famílias em condição de palafitas, que são moradias precárias em ambientes inóspitos para a moradia digna, e garantir para essas famílias habitação digna e com qualidade. Candidato, uma outra queixa que é bem frequente por parte da população é em relação ao atendimento à saúde, né? Existem poucos equipamentos no interior do estado, o que deixa muitas pessoas dependentes do tratamento fora do domicílio, né, com viagens, abrigo precário na capital, e chegando aqui encontram emergências superlotadas, longa espera, e como a gente viu recentemente, teto de hospital caindo, né? E sem falar do pagamento defasado também do salário defasado para auxiliares de enfermagem, para os trabalhadores da saúde, né? Então, quais serão suas prioridades na área de saúde
para melhorar essa situação? A primeira questão fundamental é fortalecer o SUS como o gestor de uma política pública de saúde, ou de uma política de gestão da saúde pública. E a primeira consequência dessa decisão é desprivatizar o SUS em Pernambuco. O PSB criou um modelo de privatização disfarçada através das OS, que são organizações sociais que, em tese, não têm fins lucrativos, mas que, na prática, elas executam divisão de lucros entre seus proprietários. Então, essa lógica tem feito um encarecimento dos serviços de forma disfarçada. Só para você ter uma ideia, Vinícius, o valor de um enfermeiro ganha hoje num contrato feito por OS, em vários casos, é de menos de um salário mínimo. Chega a ser R$ 900 por conta de alguns descontos. Só que, enquanto isso, a OS cobra do Estado 4 salários mínimos por cada enfermeiro contratado. Não tem lógica mais perversa de privatização do que essa, porque se fosse uma privatização convencional ou uma concessão com uma empresa privada, isso teria que ser obrigatoriamente detalhado de forma explícita. Hoje, isso fica quase uma caixa preta. A gente tem que descobrir isso através de denúncias de pessoas que foram demitidas e mostram documentos para que a gente tenha a compreensão dessas informações gravíssimas. Então, no início do nosso governo, nós vamos cancelar, encerrar esses contratos que estão sangrando os recursos públicos da saúde. Pernambuco tem quase 6 bilhões de reais, quase 7 bilhões de reais de recursos para a saúde anualmente. Um terço desse valor está em OS. Aí você tem algumas unidades hospitalares geridas por OS, blindadas, com estrutura física mantida por esse valor superfaturado, enquanto isso a restauração caindo aos pedaços. Então, essa é uma mudança estrutural fundamental. A segunda é que cada microrregião do Estado, que são 12 microrregiões, vão receber a reestruturação, equipamentos e contratação de profissionais para os seus hospitais regionais, que hoje estão completamente sucateados, abandonados e, em alguns casos, fechados. Mas há 25 anos atrás, essa era a ideia, de que cada cidade polo do Estado tivesse um hospital regional do Estado. Esse modelo foi sendo, desde Jarbas Vasconcelos, tem sido desconstruído, e durante os últimos anos foi que ele recebeu uma pá de cal. Os hospitais estão completamente abandonados, nós vamos recuperar esses hospitais, fazer concurso público, reestruturar as carreiras, inclusive paramédicos, que não têm interesse hoje de trabalhar. Tem que ter um plano de carreira para estimular que médicos queiram ser médicos do serviço público, enfermeiros e técnicos de enfermagem e operadores de equipamentos. Esses hospitais vão atender a média complexidade, que é boa parte do que vem do interior ser atendido na região metropolitana. Nós vamos criar também 3 grandes hospitais no interior, nos primeiros 4 anos, para atender as demandas de alta complexidade. Um em Petrolina, um em Salgueiro e outro em Caruaru. Dessa distribuição, a gente garante que um alto número, grande parte das pessoas que hoje vêm do interior para a região metropolitana, para ser atendido nos hospitais, nos mesmos hospitais que já atendiam antes a região metropolitana e hoje não conseguem dar conta nem da região metropolitana, nem do interior, e a gente tem muita gente sofrendo com esse transporte para chegar na região. Então, além disso, nós vamos criar casas de parto. Hoje ninguém mais nasce na sua cidade. Muitas mulheres, para parir, têm que se deslocar 300 quilômetros por conta própria para poder fazer um nascimento. Nós vamos criar essas casas de parto em todas as cidades. Vamos ter um concurso especializado em enfermeiras obstétricas e doulas e vamos criar a escola pública de saúde para capacitar continuamente os profissionais da saúde do Estado, além de outras iniciativas. A região metropolitana teve, só no primeiro semestre deste ano 2022, 708 mortes por arma de fogo, né? Além de 328 pessoas feridas, então totalizando aí mais de 1.000 vítimas só de arma de fogo, né? São números superiores ao Rio de Janeiro, por exemplo. E um agravante é que a gente viu relatos aí de violência por parte da própria polícia, né? Como a que resultou na morte da menina Heloíse, em Porto de Galinhas, além de esquemas, né, de venda de arma para o crime por parte da própria polícia em 2021. Então, queria saber do senhor o que é que precisa mudar para que o povo pernambucano se sinta mais seguro, sinta mais confiança nos agentes de segurança pública também.
Vinícius, infelizmente, os números trágicos de violência e homicídio de Pernambuco, eles não acontecem por acaso. Infelizmente, eles acontecem por consequência de uma política pública equivocada, que é a atual política de segurança pública que o Estado tem conduzido há vários anos. É exatamente a lógica dessa política que a gente vai precisar inverter. Em primeiro lugar, garantindo uma nova formação para os policiais civis e militares. Eles vão receber uma aula de compreensão das relações e dinâmicas territoriais, porque todo o planejamento de segurança vai ser por território. Nós vamos criar conselhos comunitários que vai envolver os gestores de segurança da Polícia Militar, da Civil, gestores escolares, representantes da comunidade escolar de pais e alunos, grupos de associações e representantes comunitários, e que vão, a partir desse conselho, planejar a política de segurança de cada território. Nós vamos criar um papel do agente de mediação de conflitos comunitário, como um conselho tutelar voltado para mapear de forma preventiva as famílias que estão passando por um problema, pessoas que estão com alguma dificuldade, algum conflito potencial, para chegar de forma preventiva, com articulação, por exemplo, da política de assistência social, a política, às vezes, de saúde, inclusive a saúde de atenção psicossocial, por exemplo, ou seja, um conjunto de formas que a gente está chamando do agente de paz, que a legislação já permite que esse agente possa, inclusive, celebrar acordos, acordos com força de lei, reconhecido pelo judiciário. Uma vez que as partes concordem, eles podem ser homologados pela justiça e ter força de decisão judicial. Então, a gente simplifica as coisas e aproxima a polícia do cidadão, mas, para isso, nós também temos que formar essa nova polícia. Nós vamos ter curso de direitos humanos, nós queremos que os policiais de Pernambuco tenham um curso sobre racismo estrutural, sobre LGBTfobia, sobre as dinâmicas sociais e culturais das comunidades. Nós queremos discutir, por exemplo, a instalação de câmaras no fardamento policial como uma regra, para proteger a comunidade, mas proteger os policiais também, porque o bom policial, ele gosta de poder mostrar o porquê ele está tendo aquela atuação, às vezes até um pouco mais dura, em diante de uma situação, de uma reação que ele precisa agir de forma dura. Quem não deve, não teme. Por isso que nós acreditamos que a população, assim como aconteceu em São Paulo, que reduziu drasticamente o número de homicídios e de violência policial depois dessa instalação. Então, esse conjunto de mudanças, mais o investimento em tecnologia para uma maior inteligência, articulação da inteligência na prevenção contra o crime organizado, nós vamos acabar com a atual gratificação que o policial recebe apenas quando ele faz a apreensão de usuários de drogas, levando pessoas com ficha limpa, que nunca cometeu crime algum, porque às vezes tem um cigarro, tem um baseado de maconha no bolso, em vez de a gente tratar essa pessoa oferecendo uma orientação, um apoio para emprego, para cultura, para que ele não se misture com o crime organizado, a gente leva ele para o presídio e aí coloca ele como mão de obra barata para o crime organizado. Essa é a política de Pernambuco que está gerando violência, e o pior presídio em projeto de ressocialização do país, que é o Aníbal Bruno. É uma inversão completa do que está acontecendo hoje. Essa é a nossa proposta, olhar para o problema das drogas com a redução de danos, com a política de saúde que tem que ser tratada, e não com essa lógica de repressão à população negra e periférica, que tem matado a nossa juventude com os piores índices do país. Você já foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT, por alguns anos, sigla que está apoiando a candidatura de Danilo Cabral, e mais recentemente, já no PSOL, apenas 2 anos atrás, você foi vice na chapa de Marília Reis, na disputa pela Prefeitura do Recife. São justamente esses 2 candidatos que têm utilizado a imagem de Lula em suas campanhas, assim como você também está reivindicando Lula. O que diferencia você, a sua candidatura, dessas 2 outras candidaturas que o impediu, por exemplo, de estar junto com algum dos 2? O que tem impedido tem sido a trajetória recente, de cada uma das candidaturas. Eu lembro bem que, em 2020, era uma aliança entre PSOL e PT, um projeto de esquerda que denunciava os retrocessos políticos e administrativos da gestão do PSB no Recife. As 2 gestões de Geraldo Júlio, que jogou fora vários avanços, várias políticas sociais implementadas pela gestão do PT aqui em Recife, na época de João Paulo, especialmente, como prefeito.
E nós defendíamos esse legado e queríamos avançar mais pela esquerda. Esse ano, observe que tem algo diferente. A deputada Marília fez uma migração do PT para o Solidariedade, que, por sua vez, foi o partido que teve destaque no golpe que destituiu a primeira presidenta eleita do país, de forma ilegal e sem nenhuma justificativa plausível, que retirou direitos, ele compôs o governo Temer, o Solidariedade era aliado de Eduardo Cunha, e foi agora, recentemente, aliado de Bolsonaro em várias retiradas de direitos, inclusive com o parlamentar que representava a Solidariedade em Pernambuco. Se aliou agora com André de Paula, que era o quadro ligado a Marco Maciel e ao antigo PFL, mais conhecido por ser um nome da direita clássica de Pernambuco. Sebastião Oliveira, que é o herdeiro de Inocêncio Oliveira, a segunda liderança do PFL em Pernambuco. Ou seja, esses dois quadros, assim como Eduardo da Fonte, foram os deputados mais fiéis a Bolsonaro no Congresso. Aprovaram e apoiaram todos os projetos de retirada do direito da classe trabalhadora, além de terem apoiado o impeachment, o golpe que nós tanto denunciamos. Então, nós entendemos que a deputada fez outro movimento, um movimento talvez mais pragmático, talvez numa leitura de que precisava se aproximar da direita para ganhar a eleição, talvez numa avaliação de que precisava de ter mais estrutura de tempo de TV, porque nós não acreditamos nisso como alternativa. Porque a gente acredita, sabe, Vinícius, no PSOL, que a forma com que se faz uma campanha, a forma como se ganha uma eleição, ela define a forma como se governa. E para a gente fazer algo diferente do que o PSB tem feito, do que Paulo Câmara tem feito, a gente tem que fazer a campanha diferente também. A gente tem que fazer aliança com o povo, com os movimentos, e não com a velha política, ainda mais essa, porque, veja só, você já imaginou o que significa, depois de tudo que a gente viveu, um dos nomes que foram um dos maiores opositores a Lula, que nunca apoiou Lula, que fez oposição forte a Lula no Congresso, a gente pode estar levando ele ao Senado. Esse risco, essa ameaça a gente não pode cometer. Então, nós entendemos, nós do PSOL e da rede, que nós estamos no mesmo campo que a gente sempre esteve, ao lado do povo trabalhador, no campo de coerência política, esse campo que aposta nos interesses da população, dos movimentos sociais, de uma mudança pela esquerda. Era isso que a gente dizia em 2020. É isso que a gente está dizendo em 2022. Candidato, você não conta com apoio formal de nenhum prefeito, mas tem apoio de um mandato na Assembleia Legislativa, que são as juntas do seu partido, e também do deputado federal Túlio Gadelha. Mas as pesquisas têm mantido você aí com entre 1% e 2% das intenções de voto. Ao que você atribui essa dificuldade para crescer durante o período de pré-campanha e como pretende reverter esse cenário para chegar a um segundo turno? Uma das questões que, para nós do PSOL, é a maior alegria e honra política são os mandatos que nós temos nos espaços institucionais. Seja em outros estados, seja na Câmara Federal, seja aqui em Pernambuco, com as juntas, que tem feito toda a diferença na defesa do povo sem teto, do povo que passa fome, do povo que está desempregado, do povo sem direito, tem sido esquecido pela classe política porque eles não conseguem visualizar nada que não seja grupos corporativos. E nós falamos de coletivos. É isso também que tem feito o mandato de Dani, é isso que faz a diferença no mandato de Ivan na Câmara do Recife, é isso que tem sido o mandato de Túlio Gadelha na Câmara Federal, de Randolfo Rodrigues no Senado, ou seja, essa constelação de quadros que nos orgulham e faz a diferença de onde eles vêm, de onde nós vimos na política e na sociedade. E nós temos certeza que, da mesma forma que há 6 anos atrás, há 8 anos atrás, ninguém dizia que o pessoal ia fazer um vereador no Recife, mas elegemos Ivan Moraes. Ninguém dizia depois que a gente ia fazer um mandato coletivo de mulheres diversas, e nós fizemos o primeiro mandato coletivo das juntas, que tem feito um mandato extraordinário. Ninguém dizia que a gente ia fazer eleger a mulher mais votada da história do Recife, uma mulher negra, e nós elegemos Dani Portela, reelegemos Ivan, e eles também dizem que a gente não vai ganhar a eleição agora, só que a gente, em uma semana de campanha, depois do início da campanha oficial, nós subimos 1%. Pode parecer pouco, mas é 100%.
a gente tinha um, agora estamos com 2. Em 3 pesquisas já, isso aparece como dado consolidado. Se na semana que vem a gente aparecer com 3, não é surpresa nenhuma para nós, que estamos vendo uma conexão com o sentimento da população, mas é importante a gente entender que essa eleição é atípica. Observe que não existe lideranças naturais e tem o maior número de candidatos da história de Pernambuco disputando a vaga de governo, porque é um processo de transição política. Os quadros tradicionais que disputavam nos últimos 30 anos deixaram a disputa, a maior parte deles para filhos, sobrinhos ou netos, é verdade, da política tradicional, e essa é outra diferença do PSOL, porque nenhum de nós é herdeiro de política tradicional, nenhum de nós vem de uma condição financeira confortável, todos nós viemos de superando dificuldades, como eu que venho do sertão, que morei na casa do estudante. Nós que conhecemos o que é a política pública que transforma a vida das pessoas e queremos oferecer isso para todo mundo para acabar com a desigualdade em Pernambuco. Então, eu diria que eu queria poder fazer essa avaliação sobre o percentual, mas daqui a 3 semanas ou 4 semanas, quando a gente conseguir entender o que é essa mensagem que a gente está passando em Pernambuco, em vários estados, e junto com Lula, que nós queremos fazer a mudança no Brasil pela esquerda e a mudança em Pernambuco pela renovação da esquerda também. Essa esquerda que não quer ganhar compacto com quem disputa o orçamento, para quem tem dinheiro, para quem mais tem poder. A gente quer pegar esse orçamento e ter a liberdade que nós temos de poder ter compromisso com o povo de Pernambuco, com os movimentos sociais, com as organizações que defendem o interesse da coletividade. João Arnaldo, muito obrigado, viu, por essa conversa. Obrigado a você, Vinícius. Sempre que tiver uma oportunidade, eu vou estar sempre à disposição, pela importância que o Brasil, de fato, tem tido como um jornal, uma plataforma de notícias e de informação para a classe trabalhadora, para quem não fica à mercê das distorções de informações, muitas vezes, de alguns setores, mas de uma informação qualificada e que chega para quem precisa saber a verdade. Eu queria parabenizar e agradecer a oportunidade.